A previsão para esse jogo é que não seria fácil para a França, né? Marrocos é uma das top 6, 7, 8 seleções do mundo hoje em dia. É um time que não foi fácil para ninguém jogar contra eles. É só perguntar para o Brasil, perguntar para a Holanda. Mas a França, né? Uma coisa importante de destacar é que além de eles terem esse ataque completamente absurdo, né? Eles também estão muito bem na defesa. Então, Marrocos, eles basicamente não conseguiram jogar o jogo inteiro. Porque a França, a princípio, tem 4 atacantes, né, jogadores muito ofensivos, que deixariam supostamente o time mais frágil na hora de defender, mas não é isso que acontece. A gente vê Marrocos pegando a bola e não conseguindo criar absolutamente nada. Parte, na minha opinião, é mérito da França, mas parte também é uma questão de escolha do técnico de Marrocos, o Ouabi, que entrou com o time mais defensivo no primeiro tempo, né? Com certeza absoluta, não é um tipo de atitude que eles tiveram no jogo contra o Brasil, onde eles jogaram mais bola, e principalmente no jogo contra a Holanda. Contra a Holanda, eles entraram talvez como o time grande, entraram para ganhar aquela partida, né? Mas contra a França hoje não, acho que eles, no clichê do futebol, respeitaram muito a França, né? E acabaram ficando ali na defensiva praticamente o jogo inteiro. Quando eles saíram, conseguiram criar pouca coisa. E o problema da França também é que tu vai falar o quê, né? Tu vai culpar Marrocos por querer se defender contra esses caras? Porque até agora, quem se defende, perde pra França. Quem sai pra jogar contra a França, perde pra França. Então, o que tu vai fazer, né? É difícil, se alguém soubesse uma fórmula mágica pra jogar contra esse time francês, já tinha executado, né? Mas no momento, tá complicado. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Os franceses começaram metendo 2 finalizações pro gol boas, né? O Mbappé de fora da área que o Bono vai buscar no cantinho. Depois tem essa bola na área que o Upamecano sobe de cabeça, manda pra baixo e o Bono pega novamente. Mas a verdade é que Marrocos estava na defensiva, né? Deixando muito difícil pra França criar também. Apesar de que a França controlava o jogo inteirinho, eles não estavam conseguindo criar chances. Até que numa rara chance de contra-ataque, o Olise coloca a bola pro Mbappé, o Mbappé entra na área, dá uma pedalada e o Mazraoui, que começou jogando na zaga hoje, ele que é um lateral, que já jogou na direita, já jogou na esquerda, joga nas duas, né? E que com o Rubem Amorim formava uma trinca de zaga, como um terceiro zagueiro ali, né? Hoje foi eleito para ser titular no lugar do Diop. Né? E o fato é que no primeiro momento em que ele foi realmente testado, ele falhou, porque o Mbappé dá uma pedalada, volta na frente e o bicho dá um carrinho monstruoso para fazer um pênalti ali. Tá? Eu tenho uma opinião sobre esse pênalti, que é o seguinte, rapaziada. É um lance de pênalti? Pra mim é, tá bom? O cara vem, dá um carrinho, não pegou na bola, o Mbappé já tinha passado por ele, já tinha driblado. Agora, o Mbappé tá com tanta vontade de conseguir esse pênalti que ele já vai dobrando o joelho dele de maneira que esse pênalti, a cada momento que ele cai, vai ficando menos pênalti. Sacou assim? O Mbappé vai se jogando tanto que o que era pra ser um pênalti claro, um carrinho direto nele assim, vai ficando menos pênalti. Mas eu ainda acho que foi penal. Né? Agora acontece que o Mbappé ele dobrou as pernas demais, cara. Ele quis se jogar aqui, ainda existe o contato, só que o contato já é quando o Mbappé tá mais ou menos nessa posição, já tá com o joelho dobrado. Né? Esse aqui é um pênalti que, assim, pra mim ele tentou tanto cavar que quase passou a linha de não ser mais pênalti e ser uma simulação. Né? Mas eu ainda marcaria. Vejo esse pênalti de uma forma um pouco diferente daquele do Kane contra o Congo, porque naquele, o Kane, quando ele é tocado, cara, ele já tá igual uma... Ele não tá em pé assim, ó. Ele já tá assim, ó. Ele já tá igual um golfinho projetado assim, ele tá quase paralelo ao chão, de tanto que ele se jogou. Né? Então aquele lá eu não marcaria, esse aqui eu marcaria, mas o Mbappé brincou com o perigo. Forçou a amizade aqui, tá? Forçou a amizade. Ele bateu muito mal, um dos pênaltis mais mal batidos que eu vi nos últimos tempos. É incrível porque depois de o Messi bater um pênalti horroroso na última partida, né? Agora a gente vê o Mbappé bater um pior ainda. O do Messi já tinha sido ruim. O do Mbappé, cara, foi inacreditável, assim. Não foi nem a meia altura, foi rasteiro, sem força, perto do meio do gol. O Bono deu gargalhada, pegou essa aqui com toda facilidade, né? Foi muito tranquilo pra ele, que é um goleiraço. O Mbappé acabou reclamando muito, porque teve um momento ali que eu não consegui entender exatamente o que aconteceu, mas o árbitro demorou uns 3 minutos, acho, pra conseguir aprovar a batida desse pênalti. Ele marcou, o Mbappé pegou a bola, ficou ali esperando, e uma checagem no VAR ia, aí parava a checagem, checava outra coisa no VAR, e aí os caras demoraram muito. E pro batedor de pênalti, vocês sabem que um dos momentos mais decisivos na batida do pênalti é justamente o momento pré-pênalti, né? Muitos jogadores falam da pressão que é fazer, por exemplo, quando tem disputas por pênaltis ao fim de uma partida, né? Aquela caminhada do meio-campo até a marca da cal. E aqui o Mbappé, eu não sei se ele sentiu pressão ou não, imagino que ele é um cara que não sinta pressão hoje em dia, né? Mas certamente ficar 3 minutos ali ansioso pra bater o penal não é bom. Não tô querendo passar pano pra ele, tá? Obviamente o pênalti dele foi muito mal batido. Agora, no final das contas, também a arbitragem não colaborou muito. Aparentemente, eles poderiam estar checando esse caso de mão na boca aqui do Diop para cima do Dembélé.
né? Só que o Diop não foi expulso aqui simplesmente porque essa regra da mão na boca não é qualquer mão na boca. Se tu estiver falando com um coleguinha de boa, conversando, não tem problema tu botar a mão na boca aqui pra não conseguirem ler o que tá se falando. O problema é em situações de confronto. Que aí se tu botou a mão na frente da boca é provavelmente porque tu foi ofender o cara, xingar o cara. Né? Aqui não era o caso, os caras estavam ali abraçados conversando, então obviamente não teve problema nenhum. Depois da pausa para hidratação, o Dembélé tem essa chance que eu achei muito curioso, cara, que ele pediu desculpas por ter errado essa bola aqui. Ele puxa de um lado para outro na frente da área e finaliza. A bola vai muito, muito longe, né? Mas eu assim, cara, Dembélé tá pedindo desculpa por quê, cara? Tu não lembra o que tu fez contra a Noruega, não? Se tu abriu espaço, irmão, tem que chutar, né? Um cara que chuta com a tua qualidade não tem que pedir desculpa, não. Agora a França pressionando Boadi, né? O garotinho aí perdeu a bola no meio campo, a bola sobra aqui com o nosso querido Doué, que invade a área, ele finaliza, na minha opinião, muito mal, porque ele conseguiu entrar bastante no coração da área aqui, né? Tava quase na marca da cal quando ele finaliza essa bola, mas ele manda rasteiro meio que no meio do gol. Então o Bono faz uma defesaça com a mão, mas ele facilitou a vida do Bono, digamos assim, né? Grisu na arquibancada, jogava nesse time ainda hoje, hein? Ah, jogava. Dinheiro do nada, tira uma bola no travessão. Ele tava participando pouco do ataque da França, mas sempre perto da área, porque a França jogava muito pra frente nesse jogo, né? O bicho meteu um balaço ali que o Bono chega a tocar na bola, e o juiz não dá... O juiz argentino, que gerou tanta treta em rede social, né? Que, não, botaram um francês pra apitar o jogo da Argentina e um argentino pra apitar o jogo da França. Com certeza um vai roubar pra seleção do outro. O juiz argentino hoje, né, não deu escanteio pra França aqui, né? Claramente roubando pra França. E fez uma arbitragem que eu considero praticamente impecável. A gente tem que sempre lembrar, rapaziada, que maluquice de rede social não é vida real. Primeira finalização de Marrocos no jogo. Já foi com 49 minutos de jogo. Né, uma faltinha que o Hakimi tem aqui na frente da área e finaliza muito mal pra fora. Então tu pode ver que no primeiro tempo, cara, se liga, 13 finalizações a 1, gols esperados 1,87 a 0,05. Marrocos não jogou, mesmo conseguindo equilibrar um pouco mais a posse de bola ali na segunda metade do primeiro tempo. Então essa seleção de Marrocos que é boa, que botou medo em muita gente, a França simplesmente anulou os caras por completo. E só não saiu na frente porque perdeu um pênalti e o Bono tava fazendo uma grande partida. Né? Não que a França tenha amassado assim um absurdo, mas criaram boas chances. No segundo tempo o jogo fica um pouco mais aberto, eu começo a ver os jogadores da França conseguindo arriscar um pouco mais, né? O Doué, por exemplo, dá uma driblada aqui, finaliza e o Bono vai buscar. Depois o Olise faz uma coisa que ele não tinha feito na partida inteira, que é, sair um pouquinho do básico, né? Geralmente os jogadores da França estavam muito parados, então o cara recebe a bola, se ele tá marcado, toca pra alguém atrás, tenta fazer um toque de lado, algo assim. Aqui o Olise não, ele tava marcado pelo Boadi, ele dominou, deu o giro no Boadi, arrancou. Ele tem velocidade pra isso, tem agilidade e controle de bola pra isso, foi e fez. Então, esse aqui é o tipo de coisa que às vezes falta quando o jogo tá muito parado, muito truncado. Um jogador da qualidade do Olise se arriscar. É óbvio que ele pode perder essa bola que geralmente dá um contra-ataque pro Marrocos, por exemplo. Pode acontecer. Mas também é assim que tu quebra um jogo. Né? O cara pegou, driblou o meio campista sozinho e saiu aqui, ó, nessa posição de dar uma assistência. Bem evidentemente ele deu o passe pro Mbappé, que chutou muito mal. O Mbappé estava impedido de qualquer maneira, mas foi uma boa jogada da França, né, que estava começando a crescer, até que tem esse perde-ganha aqui perto do bico da área, né, e o Doué acaba deixando um toquinho pro Mbappé, que é impressionante, né? O cara perde um pênalti, né, que é metade da distância que ele chutou essa bola aqui, batendo muito mal e fora da área, tendo tipo meio segundo para pensar e cercado por 4 jogadores, ele mete essa finalização aqui, né? Às vezes a gente fica com a impressão de que quando um craque desse nível, o cara faz as coisas mais no instinto do que parando pra pensar no que ele vai fazer, ele consegue acertar mais. É porque o corpo dele tá treinado pra isso. Ele já fez isso aqui 50 mil vezes na carreira. Ele pegou a bola, o corpo dele já plau. Ele não precisou nem pensar, né? O corpo dele basicamente reagiu sozinho àquela ocasião. Enquanto nos 3 minutos do pênalti, talvez o Mbappé pensou, olhou pro Bono, aí o Bono falou alguma coisa, ele pensou, vou num lado, vou no outro, vou pra cima, vou pra baixo, e no final das contas deu naquilo, né? Então o jogador quando tem menos espaço, às vezes vai melhor. E esse gol aqui do Mbappé, cara, ele é uma aula, porque o Mbappé tá bem marcado, tá? O Diop tá perto dele, e tu pode ver que o Diop tá bloqueando o chute. O que o Mbappé faz aqui é dar uma sambadinha, o Diop não sai da frente dele, mas o Diop dá uma leve deslocada. E aí o Mbappé, no alto da sua qualidade técnica, ele faz o chute aqui, cara. Tirando do Diop, mandando a curva lá na bochecha da rede. É um chute de uma qualidade absurda, pô. Absurda. Imagina ter um obstáculo na tua frente aqui. Quantos jogadores que tu conhece que não iam simplesmente chutar exatamente nesse cara? Iam dar uma bomba na barriga do Diop ali. Não, o bicho pegou, tirou do Diop assim, fez a curva num lance de técnica muito refinada pra poucos, né? E tirando do Bono de uma maneira que também não é fácil. O Bono é um goleiraço, vinha fazer uma grande partida, mas essa bola era indefensável. O nosso querido Kylian, rapaziada, 8 gols nessa Copa do Mundo, né? Nessa Copa do Mundo, igualando o Messi.
só que ele chegou agora em 3 assistências. Então ele tá com 11 participações diretas em gol, líder completo e absoluto dessa Copa do Mundo. É bom vocês irem se acostumando com a possibilidade do Mbappé ganhar a bola de ouro, hein? Cara, seria incrível, porque o quanto que ele foi malhado nessa temporada. Botaram na conta do artilheiro da Champions e do artilheiro da La Liga todas as culpas pela falha do Real Madrid em ganhar títulos. O bicho vai lá e mete uma Copa do Mundo dessa. Aí, Rami, o que vai ter gente deletando o tweet não tá escrito. Aqui o técnico de Marrocos faz uma substituição esquisita, porque ele coloca o Amrabat. O Amrabat é um jogador mais de marcação, então me parece que no momento que tu precisava buscar o empate, tu tirar o Boadi pra colocar o Amrabat não era uma boa. Ao mesmo tempo ele colocou o Rahimi, que é um cara que ele praticamente era garantido que ia começar, pelo menos nas previsões que eu vi, assim, todo mundo achava que o Rahimi ia começar jogando, mas no final das contas o Ouabi, ele preferiu botar um time meio que sem centroavante, né, com o El Kanous na maior parte do tempo fazendo essa posição mais adiantado. E não deu certo, cara. Não deu certo. Depois o Rahimi entrou e também não deu certo. E aí o jogo morre quando o Dembélé faz o 2-0, né? A transmissão tava mostrando algum replay, então eu nem consegui ver como que a bola chegou no Dembélé aqui, mas o Olise ganha no meio campo, né? Coloca no Mbappé. O Mbappé dá só um toquinho, só uma parada na bola pro Dembélé. E ele faz uma coisa muito importante, que é fazer um corridão absurdo. O Mbappé se coloca nessa posição e ele faz essa corrida na diagonal aqui pra deslocar o zagueiro, né? Então no momento que o Mbappé corre ali, primeiro o zagueiro aqui, que acho que é o Diop, fica um pouquinho perdido. Depois o Mazraoui faz como se ele fosse fazer a corrida aqui pra marcar o Mbappé, né? Com isso abre espaço pro Dembélé puxar pro lado direito. E aí tu vê que o Mazraoui não tá bem na frente do Dembélé, né? Tem um espaço aqui pra ele chutar no cantinho e é exatamente ali que o Dembélé vai. O Bono chega a tocar na bola, né? Mas tava muito difícil, rapaziada. Ele ia fazer uma grande partida, imaginei que talvez ele pudesse pegar esse aqui, mas tava bem difícil, foi bem colocadinha. E ali, cara, é mais um jogo daqueles assim que tava complicado. Mas aí tu tem dois craques que, em 2 finalizações de fora da área, mataram o jogo. Eu tava comentando com meus colegas aqui internamente, né? Pensando numa loucura que eu não sei se faz sentido na cabeça de vocês. Vou botar aí, vocês me digam nos comentários, né? Mas que essa França, de certa maneira, lembra um pouco o Brasil de 2002. Né, no sentido de que aquela seleção é meio que o auge pra nós, assim, de mesmo quando as coisas não tão fáceis, mesmo quando o jogo tá complicado, a gente tem um craque que vai decidir, né? Se era o Rivaldo, se era o Ronaldo, se era o Ronaldinho, se era alguém ia fazer alguma coisa e ia decidir aquela partida. E a França meio que tá assim, né? Os caras também tem 3 ou 4 jogadores ali que a qualquer momento podem decidir um jogo. Daqui pra frente tem algumas substituições, né? O Marrocos tenta sair um pouquinho, mas acho que a principal notícia é a lesão do Mbappé, que caiu ali no chão, com cara de dor, mas depois me pareceu que ele tranquilizou um pouco o povo francês aí, né? E os fãs do Mbappé, porque ele sai andando normal e sai, tipo assim, cumprimentando todo mundo no banco de reservas numa boa. Ele não sai, tipo, com aquela cara de quem, sabe, senta no banco triste, chorando. Então, imagino que ele sentiu alguma coisinha que se poupar. Aí pediu pra sair. Não imagino que foi algo sério mesmo que vai tirar ele da próxima partida. Vamos ver as notícias conforme vão saindo aí. Depois mostrou ele com um pouco de gelo no tornozelo. Marrocos começa finalmente a tentar sair, né? A França aproveita para criar jogadas. O Olise coloca pro Barcola aqui. O Barcola foi muito mal nesse lance porque o Matetá, que tinha entrado no ataque, ele dá 2 passos pra trás pra receber essa bola aqui atrás, né? Só que o Barcola não vê e toca a bola onde não tem ninguém. Aí tem uma finalização do Ounaui no meio do gol, que o Maignan vai buscar com certa tranquilidade. Tem uma cabeçada do El Ainaoui aqui na rede pelo lado de fora, mas o Marrocos criou muito pouco, rapaziada. O Olise ainda tenta uma vez aqui ou outra, né? Tem essa do Barcola também que o goleiro vai buscar, mas no final das contas, a seleção de Marrocos, que é muito boa hoje, não sei se só entraram com a estratégia errada ou não, mas a França basicamente anulou os caras e por mais que possa ter dificuldade em alguns momentos da partida, criou bastante chance, né? A gente pode ver pelos números, vamos lá. 22 finalizações francesas e 3 de gols esperados contra 0,14 de Marrocos. Isso aqui, cara, é uma masterclass da França, tá? É uma seleção que pegou uma seleção fortíssima pela frente e ganhou como se não fosse nada. É claro que não é uma goleada de 4-5-0, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Num duelo de alto nível, a França basicamente não sofreu. Controlou o jogo do início ao fim, criou suas chances, os gols acabaram saindo um pouquinho mais tarde do que eles gostariam, mas saíram. E a gente fica na dúvida de como é que para esse time, né, cara? Se tu der espaço, eles ganham. Se tu não dá espaço, eles também ganham. Não foi uma partida brilhante de nenhum dos 4 da frente, mas todos foram mais ou menos bem. Todos foram ok, nota 7 aí na minha modesta opinião. O meio-campo da França, muito sólido. A defesa dos caras, fantástica também. O Upamecano, o Upamecano vai entrar pra seleção dessa Copa do Mundo. O que é inacreditável, mas ele vai entrar. Ele tá muito, muito bem. Enquanto pra Marrocos, ficaram devendo, né? Brahim Dias não apareceu, Hakimi completamente sumido. Nos momentos que ele apareceu, ele não conseguiu criar ou finalizou muito mal. Eu diria que o grande jogador deles hoje foi o goleiro, né? O Bono fez mais uma partidaça aí. Eu vou deixar pra falar um pouco mais disso aqui depois do jogo entre Espanha e Bélgica, né? Mas acho que quem vir de Espanha e Bélgica aqui vai ter um desafio monstruoso, né? Se for contra a Espanha, vai ser
Duelo da elite, e se for contra a Bélgica acho que não tem nenhuma chance deles passarem da França. Nenhuma. Para acompanhar o restinho dessa Copa do Mundo comigo, inscreva-se aqui no canal.